Pessoal, vamos lá agora, questão 3. Questão 3, vejam aqui, ó. Cada escola possui uma realidade. Beleza, cada escola possui uma realidade. Entretanto, a função social da escola é a mesma. Assim, em cada escola, intenções educativas estarão expressas no projeto pedagógico, a fim de ratificar, de confirmar o contexto de interações maiores que integram o âmbito de sua função dentro da sociedade. Dentro desse contexto, é incorreto afirmar que o projeto pedagógico da escola... Então, antes de falar do projeto pedagógico da escola, eu quero falar só um pouquinho de função da escola, tá? Então, quando eu falo de função da escola, na verdade, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Primeiro que a própria questão, ela já trouxe aqui quando ela diz assim, ó, cada escola possui uma realidade. Então, essa realidade está relacionada ao tempo, ao espaço, à cultura, o contexto econômico, político, social, cultural e questões ideológicas. A escola é uma instituição que sofre muitas influências. Então eu poderia perguntar, qual é a função da escola? Depende muito desses fatores. Depende muito, por exemplo, de governo, né? Quando eu digo questões ideológicas, que estão ali sendo reproduzidas dentro de um dado governo. Hoje a gente percebe, na realidade brasileira, qual é o papel da escola? Discute-se, deve ensinar sexualidade ou não? Deve colocar isso ou não no currículo? Né? Escola sem partido, escola com partido, preparar para o mercado de trabalho, preparar para a vida, preparar para as lutas sociais, enfim, qual é o papel da escola, qual é a função da escola? Então, isso vai depender realmente de uma série de influências, enfim. Mas, de forma geral, o que nós temos que entender sobre função da escola é o seguinte: o papel primordial da escola, e aqui eu vou falar dentro de uma visão progressista. O papel primordial da escola é ensinar, transmitir conteúdos. O que são os conteúdos? São saberes históricos acumulados, produzidos e acumulados pelo homem. Ensinar e transmitir conteúdos. Vinícius, mas a educação tradicional também ensinava e transmitia conteúdos. A preocupação da educação tradicional, da escola tradicional, é ensinar conteúdos, preparar o sujeito para a vida social, fazer com que o sujeito se apropriasse de conteúdos e se desenvolvesse intelectualmente, moral e intelectualmente. Sim, por isso que vem agora a outra parte, função da escola na visão progressista. Quando eu digo visão progressista, a escola, por exemplo, pensada a partir da visão crítico-social dos conteúdos, da pedagogia histórico-crítica, né? Então, é ensinar a transmitir conteúdos vinculados às práticas sociais. Vinculados às práticas sociais, ok? Se a escola simplesmente transmitir conteúdos sem esse vínculo com as práticas sociais, eu estou diante de uma educação tradicional. Se ela não se preocupa em transmitir conteúdos e simplesmente oferece possibilidade de experiências e vivências mais espontâneas, eu estou mais ali no âmbito da educação mais renovada, né? Do escola-novismo, por exemplo. Beleza, Vinícius. Então isso aqui é um ponto de partida para a gente. Só que, para vincular conteúdos às práticas sociais, a escola precisa estar atenta às práticas sociais. É por isso que, na visão progressista, a escola não é uma instituição que está fora da sociedade. Não, a escola é só para ensinar. Problemas políticos, econômicos é coisa da sociedade. Esse pensamento seria um pensamento talvez mais conservador. No caso da visão progressista, a escola ela está inserida na sociedade, ela faz parte, ela é influenciada por tudo que acontece na sociedade e quando nós formamos o sujeito, a intenção é formar realmente para essa sociedade. E se eu vejo uma sociedade de desigualdades, eu formo o sujeito para lutar contra essas desigualdades e buscar transformação.
Tá? Então, a escola, na visão progressista, ela precisa estar inserida, então essa escola está inserida na sociedade, justamente para que ela possa ensinar conteúdos vivos, não conteúdos estéreis, né? Conteúdos vivos, conteúdos que realmente estão ligados às práticas sociais, ao cotidiano dos alunos. E um ponto que é muito importante é o que vai, na verdade, qual que vai ser o diferencial de uma escola progressista nesse sentido? Transformação social. Então, essa escola ela não está preocupada apenas com reprodução, ela está preocupada com transformação social. Bem, então são dois grandes diferenciais dessa escola progressista. Agora, se eu falar de uma escola tecnicista, isso aqui muda. Aí a função da escola é preparar para o mercado de trabalho, oferecer um ensino que não tem, por exemplo, participação de alunos ou trabalho coletivo, democrático participativo de professores, muda tudo a função da escola, né? Por mais que a preocupação seja também ensinar e transmitir conteúdos, aqui eu quero a formação crítica do sujeito. No tecnicismo, eu quero que é uma mudança de comportamento. Eu quero que o sujeito aprenda um comportamento novo e se torne apto para o mercado de trabalho, né? Então, aqui, qual é a formação que nós queremos aqui para o sujeito? Formação crítica, emancipação, formação crítica. Beleza, Vinícius, entendi. Vamos para a questão. Aqui nós estamos falando de PPP e eu vou dar continuidade e complementar. Eu falei disso aqui por quê? Porque se eu quero ensinar, transmitir conteúdos vinculados às práticas sociais, se eu quero transformação social, se eu entendo que a instituição na qual eu trabalho, ela está, na verdade, inserida na sociedade, se eu quero formação crítica para o sujeito, onde que eu começo a construir essa realidade? Muito bem, no projeto político-pedagógico. Por quê? Porque, de acordo com o pensamento progressista, existe um grupo da sociedade, existe uma minoria que quer controlar a escola. Seria o quê? Um grupo hegemônico. Quer colocar na escola as ideias dominantes, quer fazer com que a escola seja reprodutora dos seus valores e forme, principalmente membros das camadas populares, para serem subalternos de classes hegemônicas. E a escola, dentro dessa proposta, ela cria uma resistência. Professores, alunos, pais, gestores, eles vão criar um pensamento ali de resistência e de luta contra os valores dominantes que tentam entrar na escola para, na verdade, em vez de formar o sujeito subalterno, formar o sujeito crítico. Em vez de simplesmente reproduzir um currículo elitista, construir um currículo popular, não é? Que seja condizente com as necessidades da população, da massa como um todo. Então, isso tudo tem a ver com função da escola e com a necessidade de já pensar qual é a escola que nós queremos a partir do projeto político-pedagógico. Aqui a questão é muito simples, né? Ela diz assim, ó, dentro desse contexto é incorreto afirmar que o projeto pedagógico da escola atrela-se ao compromisso social e político numa sociedade. Sim, traz à tona interesses coletivos de transformação da realidade. Sim, expressa interesses de uma minoria. Não, o PPP não. É óbvio que muitas vezes há esse desejo, né, de uma minoria, de que a escola como um todo expresse interesses classistas, enfim, mas quando a gente fala de projeto político-pedagógico da escola, e pensando ainda, por exemplo, na LDB, na legislação, né, ele deve ser um processo participativo, democrático participativo, coletivo, né, então ele tem que expressar interesses da coletividade e não de uma minoria. Então essa aqui é que está errada. Jamais se desvinculará da função social da escola em qualquer realidade, com certeza. Por quê? Porque a escola, uma vez que ela adota qual é a função dela, ela organiza isso por meio do planejamento. Até os anos 60, gente, não havia essa preocupação com planejamento, né? Num primeiro momento, a ideia de planejamento na escola entra muito influenciado pelo pensamento empresarial. A escola funcionar como uma empresa. E isso acaba alimentando a proposta tecnicista, a escola dos anos 60, ali 70. Então a escola
sendo planejada, mas para ter eficiência. Hoje nós buscamos um outro tipo de planejamento. Hoje o que nós queremos é um planejamento democrático, participativo, para que a escola possa, sim, trabalhar em prol dos interesses da coletividade. Então, o coletivo precisa buscar o quê? Um bem comum. É muito mais difícil trabalhar nesse sentido. Então, eu posso ter, quando eu falo de planejamento, vou colocar aqui, ó, planejamento. Eu posso ter dois caminhos. Eu posso ter um caminho técnico, racional, em que a escola ela vai definir ali como ela vai funcionar, as diretrizes, estrutura, organograma. Alguém definiu isso. Aqui ela funciona como uma empresa. Como empresa. O que a escola quer aqui? Ela quer eficiência. A proposta, por exemplo, do tecnicismo, eficiência. Maravilha. Mas nós podemos ir também para um trabalho democrático participativo. Planejamento enquanto um processo democrático participativo. Planejamento em todos os sentidos, mas nós estamos falando principalmente aqui do PPP. Agora, eu não nego a existência de conflitos. Subjetividade, porque as pessoas vão trazer suas intenções, o que elas pensam, o que elas desejam. Aqui não tem isso, tá? A subjetividade é vista como um problema aqui. Pessoas pensando cada uma de um jeito é um problema aqui. Por quê? Porque acaba com essa ideia da eficiência. A escola ela tem que ter um padrão e todos devem acolher esse padrão. Então o professor ele vai simplesmente cumprir aquilo que já foi definido. Não vai ficar decidindo, mostrando suas intenções, seus desejos, como ele pensa, enfim. Aqui isso acontece. Mas os conflitos, a subjetividade, os interesses da coletividade, eles são negociados. Não se trata simplesmente de uma bagunça, não é? Aqui há uma negociação em busca do bem comum. Nós temos que definir o que é bom para todos. Em busca do bem comum. Isso está muito vinculado, muito atrelado a alguns valores que nós temos. Por exemplo, essa prática aqui tende a ser uma prática mais progressista, que valoriza coletividade, trabalho coletivo. Aqui nós temos um pensamento mais liberal, né, que vai pensar mais nessa questão da eficiência, enfim, e um pouquinho também no individualismo. Então, no individualismo, aqui seria cada um faz o teu papel, cada um cumpre a tua obrigação, há um isolamento das pessoas. Aqui a escola ela precisa funcionar como uma comunidade. Aqui ela funciona como uma empresa, aqui ela tem que funcionar como uma comunidade. Então, todos devem participar desse processo, né? Beleza, Vinícius, mas vamos lá, vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Aqui, gente, eu trago para vocês um quadro que eu acho muito interessante para concursos, que traz o que seria uma educação para o controle social, aqui, né? O que seria uma educação, e o que é uma educação para a transformação social. Um pensamento, né, de um lado mais liberal e aqui um pensamento mais progressista. Aí o pessoal vem, né, comenta, aluno, manda e-mail, outros comentam, nossa, professor, você é um comunista, né? Normalmente falam desse jeito. Acontece, gente, que os concursos cobram, né? Então é a base dos concursos. Por isso que eu preciso passar esse ponto de vista, esse viés para vocês, porque é o que predomina nos concursos. O que me interessa é isso, né? Então vejam aqui, ó. Primeiro, educação para o controle social. Ela é marcada por quais características? Reprodução. Então a escola vai reproduzir aquilo que ela entende, né, que são valores que não devem desaparecer, garantir a continuidade da ordem vigente. Só que aí você olha, qual é a ordem vigente? Desde a Revolução Burguesa é o burguês dominando a estrutura social, econômica, com acesso à propriedade privada, e ele sempre tem uma explicação, né? Por que eu domino? Por causa do mérito, porque eu tive méritos. Mas ele não explica que para alcançar as suas conquistas, ele partiu
de uma situação diferente, né? Com mais recursos, com mais possibilidades, com uma sociedade que o privilegia mais. Bom, de qualquer forma, a reprodução ela está dentro da educação para o controle social, reproduzir os valores de classe dominante, de grupos hegemônicos, né? Seus interesses. Repetição, ritual diário da repetição dos mesmos comportamentos. Então, repetição para quê? Para manter os mesmos comportamentos, para conservar os mesmos comportamentos, né? Então, a tendência é o quê? Continuar, é ter aquele aluno que não é criativo, ele continua reproduzindo valores. A escola reproduz e ele continua reproduzindo. Não há criatividade, não há subversividade, por exemplo, ele simplesmente reproduz aquilo que é dito como correto. Segregação, escola como um sistema fechado, isolado do mundo exterior, conteúdos distantes da vida real. Então essa escola, ela tende a ensinar conteúdos acabados e que não têm relação com a vida social, né, com o dia a dia, com o cotidiano dos alunos. Normalmente forma-se para o intelectualismo. E não há uma relação também entre escola e comunidade. A escola está fechada, né? A comunidade não participa da escola, porque a comunidade não tem conhecimento para isso, ela não é essa a proposta. Condicionamento, sistema de punições e recompensas, com o objetivo de levar os alunos a se comportarem segundo os padrões sociais dominantes. Entra aqui bastante a psicologia behaviorista. Repressão da fantasia, da imaginação, do jogo, da espontaneidade. Por quê? Porque o silêncio, a ordem, a disciplina excessiva são valorizados nesse modelo de educação. E a exclusão, aqueles que não se adaptam a esse processo, reprovação e exclusão. Tá? Beleza. Por outro lado, nós temos educação para transformação social, que vem aí de proposta progressista, né? Então, busca a descoberta, a invenção, a visão de conjunto, então o trabalho coletivo é fundamental, a espontaneidade, que seria o não controle rígido do comportamento das crianças. Não quer dizer que seja uma prática educativa não planejada, não é isso. Mas aquele excesso de disciplinamento, de punição, não entra. Em outras palavras, a criança tem o direito de errar, o que não acontece, né? O erro é muito mal visto numa educação para o controle social, mas para a transformação social o erro é admitido, ele é percebido como algo importante, positivo também no desenvolvimento da criança. Consequentemente, a criança tem mais liberdade, né? Então, o indivíduo é educado para ser livre e ele é capaz de analisar criticamente uma situação e partir dessa análise, tomar a decisão, ou seja, para a autonomia. E a participação, o aluno deve ser estimulado a se interessar pelo que acontece na escola, né, em todos os âmbitos, e não apenas dentro da sala de aula. Então, são valores que também acabam sendo discutidos no projeto político-pedagógico, né? Qual que é a escola que nós queremos? Nós queremos uma escola que vai oferecer uma educação para controle social ou para transformação? Então, essas características, esses valores acabam sendo discutidos. Mas é bom você saber na hora de identificar propostas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do planejamento. Só lembrando, pessoal, que planejamento é processo, tá? Então, ó, planejamento é processo. E em decorrência desse processo surge o quê? Surge aquilo que vai guiar a ação, o plano. Então, o plano é o documento que guia a ação. Beleza? Planejamento é processo. E no processo de planejar, nós temos alguns pontos importantes. Vou falar especificamente do projeto político-pedagógico. Aqui com base em conteúdos trazidos por Celso dos Santos Vasconcelos, Danilo Gandin, ok? Então, como seria isso? No processo de planejamento, nós temos 3 etapas: o marco referencial, o diagnóstico e a programação. O marco referencial é importante para nós definirmos o quê? Para nós reconhecermos a realidade, então a gente quer entender a realidade no primeiro ponto, colocar aqui, ó, entender a realidade e buscar referências, por isso referencial.
ou seja, buscar bases teórico-filosóficas. Entender a realidade, gente, não é diagnóstico da escola ainda, tá? É a realidade como um todo. Então você olha, por exemplo, como que está o mundo em que nós vivemos? De muita informação, muita tecnologia, muita competição, exclusão, desigualdade, diversidade, a gente precisa entender. E no caso, a gente busca também o quê? Nós buscamos bases teórico-filosóficas para nós nos posicionarmos. Então, quais são as bases teórico-filosóficas que eu vou buscar na sociologia, na antropologia? Né? Quais são vamos dizer assim, os valores que nós vamos escolher, que nós vamos ter como referência para pensarmos a nossa escola. Então eu vi, por exemplo, os valores estão dentro de uma educação para o controle social ou de uma educação para a transformação social, por exemplo. Os valores, eles defendem ou não a diversidade? Coisas desse tipo, né? Então, é o momento do marco referencial. O que nós queremos alcançar? É a referência, ó. O que nós queremos alcançar? É a busca de um posicionamento. Tá? Então nós temos aqui de um posicionamento político, a gente constrói uma visão do ideal de sociedade e de homem. Né? A gente precisa construir essa visão. Qual é a visão que nós temos? Pedagógico, definição sobre a ação educativa, sobre as características que deve ter a instituição que planeja. Então eu penso, a sociedade em mudanças, qual aluno que eu quero formar para essa sociedade em mudanças? Eu quero que esse aluno desenvolva competências. Então, o que eu preciso fazer? O que eu tenho como referência para que o aluno desenvolva competências, para que ele não fique alienado no ensino bancário, de transmissão de conteúdos, simplesmente, né? Beleza, isso acontece no marco referencial, é uma etapa. E aí a gente entende o seguinte, essa é a escola que nós queremos ter. É no marco referencial que a gente define qual é a escola que nós queremos ter, onde nós queremos chegar. No entanto, nós precisamos fazer ainda um diagnóstico, ou seja, qual é a nossa realidade, o que nos falta para ser o que desejamos, o quanto nós estamos distante daquilo que nós desejamos. Em outras palavras, qual é a nossa realidade? Será que é possível alcançar aquilo que nós desejamos? Então, é a busca das necessidades a partir da análise da realidade ou do juízo sobre a realidade. O juízo é se ela está boa, se ela está ruim, se estamos muito distantes ou não tão distantes do que queremos. Tá? É a comparação com aquilo que desejamos que seja. Basicamente, é esse aí o diagnóstico. E como que a gente faz o diagnóstico? Coletando informações da realidade da escola. A comunidade em que nós estamos inseridos, qual que é o pensamento vigente, quais são os resultados da escola, como que está a questão do fracasso escolar, da avaliação, da prática educativa dentro dessa instituição. Então, o diagnóstico é algo também bem complexo. Fizemos o diagnóstico, beleza. Então, agora, programação. O que a gente precisa fazer em termos de ação para nós alcançarmos a escola que queremos? O que faremos concretamente para suprir o que falta? É a proposta de ação. O que é necessário e possível, isso aqui é importante. Tá? O que é possível? Porque eu tenho que analisar o seguinte, será que o que eu tenho de recursos me possibilita alcançar o que eu quero? Pode ser que eu precise dar uma equilibrada. Pode ser que eu tenha que redimensionar isso aqui. Beleza? Para diminuir a distância entre o que vem sendo a instituição e o que ela deveria ser, tá bom? Então, nós temos essas 3 etapas no processo de planejamento, vários autores trazem isso e eu acredito que isso possa ser bastante útil aí para você, tá? Vamos lá, questão 4 agora.